Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, Mengão atrás de um camisa 10, hein? Flamengo monitora craque argentino considerado novo Almada pela imprensa do próprio país, imprensa argentina. Realmente é um bom jogador, inclusive nas redes sociais a gente encontra muitos torcedores do Flamengo pedindo a contratação desse jogador que você vai saber aqui agora. CBF toma uma medida que deixa torcedores de todos os clubes, conseguindo desagradar todo mundo, revoltados. Ao invés de se preocupar com isso, deveriam se preocupar com outras coisas. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Vitória da Bahia e tem a volta de vários jogadores. A gente espera que o Flamengo possa voltar a apresentar aquele grande futebol que notabilizou o início do Felipe Luiz como técnico e o início do ano também. Para poder mostrar que o Flamengo vende muito mal os seus talentos, eu vou dizer para vocês, assisti ao jogo Barcelona e Betis, o jogador, vocês lembram do Natan, zagueiro que o Flamengo praticamente deu para o Bragantino? Meteu um gol de cabeça, empatou o jogo contra o fortíssimo time do Barcelona e literalmente parou nada mais, nada menos do que o Yamal. Lamine Yamal parado pelo Natan. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui, agora, no nosso canal Flamília da Nação. Deixa aqui opções de camisas 10, de jogador que você acha que o Flamengo deveria ir ao mercado. Participa. Os vídeos são assistidos, ou até mesmo eu acompanho todos os comentários, todos, e aí pode ser de você partir um nome, né, para que a diretoria do Flamengo se mexa e traga esse jogador indicado por você. Já pensou? E também mete o dedo no like rapidinho agora, sobe esse like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, terminou agora há pouco, Barcelona e Betis. O time do Betis tem o Cúcio Hernandes, que foi muito cogitado pela torcida do Flamengo, né? Muito cotado, muita gente pedia ele. E realmente um bom jogador. O time do Betis cresceu muito de produção, né? Com um sistema defensivo muito forte, enfim. Eu não vou aqui ficar falando do Betis, né? Chegou o Antony, o Cúcio Hernandes, eles pegaram por empréstimo o Natan, zagueiro que era do Flamengo, hoje é do Napoli. O jogador foi praticamente dado para o Bragantino, essa que é a verdade, e hoje faz um sucesso tremendo por lá. O Natan fez um gol de cabeça, botou, aquele cruza que eu tô na área, botou para dentro. E o Barcelona, com o timaço que tem, liderando o campeonato espanhol, teve que amargar um empate, porque não foi só o gol do Natan. O Natan foi um monstro na zaga, parou o Yamal. Lamine Yamal não conseguiu ver a cor da bola. Toda hora era travado, era desarmado pelo Natan. Jogador formado no Ninho e que o Flamengo, como sempre, vende e vende muito mal os seus jogadores. Muita gente fala do Otávio, que está no Porto e tal. Eu nem acho o Otávio esse jogador todo. Agora, o Natan sempre achei um grande zagueiro. E tá aí, ó. Tá jogando, não é na Liga Portuguesa, tá jogando Campeonato Espanhol. Foi contratado por um time que briga pelo título na Itália, que é o Napoli. E aí, emprestado nesse momento para o Betis. Então, é por isso que eu digo, nós temos que ter paciência com alguns jogadores. Muita gente hoje diz que o Lohan, aí eu já estou falando do Lohan, é bagre. Cara, vocês assistiram o Fla-Flu ontem? Lohan botou o jogo no bolso, cara. Botou o jogo no bolso, fez o gol da vitória e
precisa trabalhar a parte psicológica desses jogadores. Futebol é assim, o jogador oscila. Olha quantos jogadores a gente já chamou de bagre no Flamengo e, de repente, começaram a performar. Peraí, o Lohan tem qualidade, o Flamengo seria mais um jogador doado pelo Flamengo. Aliás, a gente está esperando esse trabalho do José Boto, né, que foi muito comentado, até por mim mesmo, me coloco no meio, de descobrir talentos através do scout. Precisa correr, precisa acelerar esse processo. Nós vamos entrar na parte de contratações, eu vou dizer, o Flamengo negocia com 3 jogadores considerados camisas 10. E a gente vai trazer para vocês sobre isso também nesse vídeo. Antes, eu queria dizer sobre a situação que a CBF, ela baixa um comunicado, uma nota, proibindo o jogador de subir na bola. Peraí. Mas qual é a razão disso? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. O cara daqui a pouco vai ser proibido de fazer embaixadinha, vai ser proibido de driblar. Quer dizer, o presidente da CBF, que não entende bulhufas de futebol, eu tenho o maior respeito a ele, mas futebol ele não entende, e eu digo isso, porque estava na CBF, quando ele disse que o técnico da seleção brasileira, há 2 anos atrás isso, seria o Lancelotti, é isso mesmo que você ouviu, seria o técnico do Real Madrid, o Lancelotti. Ele repetiu isso mais 5, 6 vezes. Ele não sabia nem o nome do treinador. Ele falava Lancelotti. Pelo amor de Deus. Carlos Ancelotti, um treinador conhecido mundialmente. E ele não sabia pronunciar o nome do treinador que ele queria contratar. Que ele queria contratar, não, que ele dizia que ia assumir a seleção no meio do ano, que ele já tinha contratado. Cadê? Nem o Ancelotti, nem o tal do Lancelotti veio. Né? E o Brasil, essa draga. Aí, ao invés de se preocupar com outras coisas, ele se preocupa em baixar uma resolução proibindo o jogador de subir na bola. Pelo amor de Deus, cara. O futebol brasileiro se notabilizou sempre pela sua irreverência, né? Pelos lances que você provoca o adversário num bom sentido. Às vezes é utilizado até algumas jogadas como recurso. Enfim, lamentável essa resolução do presidente da CBF, que está aí, ó, enrolado, hein? Está enrolado. Enfim, vamos falar de reforços, já que o José Boto deu entrevista ao Flazoeiro TV, né? A repórter da Flazoeiro TV tirou do José Boto de que Andrés Pereira não será o jogador de meio campo que o Flamengo vai buscar. Há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, o nosso repórter Davi Azevedo esteve no Ninho do Urubu. E naquele papo informal com o José Boto, na frente de vários repórteres e tal, ele falou que, claro que não podia estar gravando, né? Mas ele falou que ele procurou o Andrés Pereira no início do ano. O Andrés tinha uma proposta também do Palmeiras e tal, tinha um interesse, mas que nesse momento ele precisa focar as atenções em um jogador que seja que venha para disputar a posição com a Arrascaeta. Que por conta da minutagem o Arrascaeta não iria aguentar e tal, e que ele não via o Andrés Pereira fazendo essa função. Bom, é uma questão de visão. Eu, particularmente, também gosto mais do Andrés vindo de trás. Né? Embora lá, no clube onde ele joga, ele esteja jogando, né, ali nessa função de meia esquerda. Na verdade, não está jogando porque está no banco, né? Mas quando entra, ele entra sendo meio armador. Enfim, eu continuo com a minha posição. Acho que o Flamengo teve um jogador aqui em que foi contratado pela gestão passada e que ficou 4 meses só no Flamengo e hoje está jogando muito bem. Né? Eu assisti a partida do Everton contra o Liverpool e o jogador se destacou. Para mim, foi o melhor jogador do Everton. Quase fez um golaço e
tanta torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não chegou nem a pegar no pé dele, não, cara. Acho que quem pegou mais no pé foi a própria diretoria. Esse papo de que o Felipe Luiz não se encaixa no modelo de jogo e tal, não caio nessa, não acredito nisso. É um bom jogador que hoje ele joga na função do Arrascaeta, lá na Inglaterra, e no Flamengo simplesmente, na minha opinião, por uma questão de ego, de diretoria, por ter sido a outra que contratou e tal, e resolveram vender o cara. Enfim, agora fica procurando aí jogadores com esse perfil, né, que diz ser o perfil do Arrascaeta. O Flamengo tem 3 jogadores, camisas 10, que o Flamengo negocia neste momento. Este que eu vou citar aqui agora não é um deles, porque o Flamengo não negocia, o Flamengo monitora a situação dele. É um jogador ainda de 17 anos, que é o Álvaro Montoro. É uma oportunidade de mercado que o José Botto entende, mas não seria um jogador para vir para o Flamengo para ser titular. Agora, trata-se de um jogador de altíssima qualidade e que o Flamengo monitora para fazer uma proposta em breve. Não foi feito nenhum tipo de contato, pelo que a gente sabe, mas diretamente com o empresário do jogador, mas alguns intermediários já foram autorizados a sondar a situação do jogador e de que o Flamengo tem interesse. Outros 3 nomes, empresários falaram pra gente, o Flamengo já negocia para trazer para ser esse novo camisa 10. Quais são os nomes? Gente, sinceramente eu não sei. Ninguém sabe. A gente vai ter que descobrir isso por meio dos empresários, dos intermediários e tal, porque no Flamengo eles se fecharam bem e fazendo correto, né? Não falam e não tem especulação de nomes. Esse que o Flamengo monitora, eu digo a vocês, o Álvaro Montoro, trata-se de um bom jogador, de um ótimo jogador que o Botafogo tem interesse, Botafogo quer a contratação desse jogador, tem 1,69 m, 17 anos, argentino, joga no sub-20 da Argentina ainda e pertence ao Vélez Sarsfield. Mas, assim, um grande jogador. O que a gente vê nesse momento é que o porquê que o Flamengo monitora e pensa em uma proposta? Porque o contrato do jogador termina no final do ano. Então, já no meio do ano, esse jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Então o Flamengo não sabe se faz uma proposta para contratar o jogador de imediato ou se tenta chegar direto no empresário para assinar um pré-contrato com um jovem valor. A imprensa argentina toda coloca como novo Almada, o Álvaro Montoro. E eu queria saber de você, se você conhece o jogador. Eu já vi nas redes sociais muitos torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Montoro. Agora, enfim, quero saber de você, se você conhece, se você tem alguma sugestão de algum outro camisa 10 que pode vir para jogar no Flamengo, ou o que você acha e qual é a sua expectativa para o jogo de amanhã. Deixe seu placar aqui, vamos ver quem vai acertar, para quando amanhã a gente entrar no pós-jogo, eu vou separar aqui quem acertou e vou fazer uma surpresa para quem acertar o placar de amanhã. Coloca aí, quanto vai ser Vitória e Flamengo? Flamengo amanhã com retornos de Arrascaeta, Gonzalo Plata, Wesley, Gerson, quer dizer, vai ter um time bem diferente, né? Um time revigorado, porque esses jogadores ficaram descansando, enquanto outros foram fazer uma viagem desgastante. Então, ali o Flamengo tentou encontrar um equilíbrio, né, na péssima partida, péssima atuação do Flamengo na estreia da Libertadores, mas conseguiu a vitória, o que vale. Vamos com tudo amanhã, vencer esse jogo do Vitória, contra o Vitória. Para mim, 2-1 Flamengo, quero saber o seu placar. Um grande abraço a todos, não esquece de deixar o like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.